Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Se hoje já estamos vivendo uma época acelerada, tecnológica e abundante, imagina como será o futuro. Muitas coisas que antes pareciam fazer parte de uma realidade distante já estão fazendo parte do nosso dia a dia. Não restam dúvidas de que, com as constantes e rápidas mudanças, novos desafios surgirão. E aí, como nos destacarmos profissionalmente? Como conseguir acompanhar todas as novidades? Como aprender as novas habilidades que serão exigidas? Como nos tornamos pessoas melhores? Como conseguir desconectar quando for preciso? O segredo está no desenvolvimento das habilidades inter- e intrapessoais, as chamadas People Skills. Se hoje já é muito complicado sobreviver no mercado sem essas habilidades, no futuro será ainda mais difícil. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o Luiz Wabo. Ele é CEO do Além da Facul, professor da Link School of Business e de vários outros cursos, fundador da Wabo 23 Educação, empreendedor Endeavor, palestrante, escritor de livros, investidor anjo e conselheiro de startups e scale-ups. Vamos nessa? Wabo, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu vou começar essa nossa conversa trazendo alguns dados aqui que eu acho que é bem interessante para a gente trazer para quem está ouvindo e colocar um pouco em perspectiva um dos temas principais que a gente vai conversar aqui hoje. E todos esses dados aqui são do livro A Gestão do Amanhã e eu peguei lá do seu blog. E quem quiser conferir, a gente daqui a pouco já deixa as referências do seu blog, que eu super recomendo já de cara, porque tem muito material interessante. Mas os dados são os seguintes. Mais de 1/3 das competências que serão requeridas em 5 anos para as profissões não são consideradas fundamentais atualmente. Metade do que se aprende no primeiro ano da faculdade já vai estar obsoleto no 4º ano do curso. 80% das tarefas manuais estarão automatizadas até 2050. E 85% das profissões que existirão até 2030 ainda nem foram inventadas. Então, assim, eu acho que isso já dá um início de conversa muito grande e de cara a gente já tem a seguinte conclusão, né? Essas tarefas repetitivas e mais técnicas certamente vão ser substituídas por robô e a gente já está vendo isso começando a acontecer agora no direito com um pouquinho de atraso com relação às outras áreas. E do outro lado a gente tem essas habilidades comportamentais, socioemocionais que vão ganhando cada vez mais relevância. Então, vamos começar por aí, pela importância da gente desenvolver essas people skills. Oi, Gustavo, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você para a gente poder debater sobre esses temas que eu considero que é minha paixão. E vamos lá, então, efetivamente, esses dados aí são um pouco alarmantes, né? Alarmistas, meu Deus, o que vai acontecer? Será que eu vou perder meu emprego? Será que a inteligência artificial, a robótica, as futuras máquinas e robôs vão destruir os empregos dos seres humanos? Essa é uma pergunta que normalmente eu recebo muito, mas efetivamente o que a gente observa é que hoje em dia o maior assassino de empregos não é ainda a inteligência artificial, mas sim a inteligência emocional ou a falta de inteligência emocional. Sem dúvida, os robôs vão trazer desafios para a gente, mas o maior desafio ainda é como que a gente desenvolve as nossas habilidades comportamentais e socioemocionais. Antes da gente entrar, então, como que a gente pode desenvolver essas habilidades, por que a mudança do termo? E aí eu não sei se foi você que começou a usar, porque a primeira pessoa eu acho que eu vi usando esse termo people skills, né, em contraponto com soft skills, foi você, mas não sei se isso é uma criação sua ou já tem um histórico por trás. Por que people skills e não soft skills? Beleza, se a gente parar para analisar, eu queria trazer um dado de uma outra pesquisa também que é muito interessante. É uma pesquisa de 2019, pré-pandemia, mas que acredito que isso só tenha acelerado, como tudo que está acontecendo aqui na pandemia está acelerando. Essa pesquisa mostra que 91% dos profissionais hoje em dia no Brasil são contratados porque possuem experiência na área, fizeram projetos relevantes, têm uma boa formação, têm um currículo legal. Ou seja, são contratados porque têm habilidades técnicas que são as chamadas hard skills. Mas quando não dão certo na empresa, não é porque não tem um currículo legal ou porque não fez uma boa faculdade. Não dão certo porque não têm atitude, não trabalham bem em equipe, falta comprometimento,
colaboração, não sabe lidar com a pressão, com a ansiedade, com o estresse do dia a dia, para citar alguns exemplos. Ou seja, as pessoas são contratadas pelas suas hard skills, mas são demitidas pela falta de desenvolvimento das suas people skills. Então, isso mostra que, infelizmente, as famílias, as escolas, as faculdades, as empresas não estão ensinando o que é mais relevante para o sucesso e para a felicidade das pessoas, que são as people skills. E aí você trouxe essa questão do termo people skills, que o mercado conhece normalmente como soft skills. Então, são sinônimos. Né? Soft skills e people skills, a definição em português é a mesma: habilidades comportamentais e socioemocionais. Mas por que a gente está usando agora mais people skills do que soft skills? Porque quando a gente pega a tradução da palavra soft, é uma coisa mole, uma coisa macia, suave. E quando a gente fala de hard skills, que são as habilidades técnicas, é algo duro, rígido, difícil. Ou seja, o hard é o que vem da razão e o soft é o que vem da emoção. Ou seja, quando você fala que a emoção é mole, macia, soft, você está subestimando a emoção, você está suprimindo a emoção em função da suposta maior relevância da razão. Só que a gente sabe que o robô, a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, o machine learning, está vindo para automatizar a maior parte das atividades que as habilidades técnicas hoje desempenham. Então, a razão está sendo cada vez mais automatizada. Logo, o que vai ficar para os seres humanos é a nossa habilidade comportamental, a nossa habilidade socioemocional. E aí eu pergunto para você que está nos ouvindo, é fácil ter inteligência emocional? É mole ter autoconhecimento, ter adaptabilidade, ter disciplina, resiliência? É algo suave? Não é. Se você parar pra pensar, é muito mais hard, né, do que as técnicas, porque as técnicas, teoricamente, vamos lá, você faz uma faculdade aí 4, 5 anos e, teoricamente, acabou, você aprendeu o básico ali, né, a soft, né, as people skills, você vai passar a vida inteira, né, trabalhando com elas. Perfeito. Ou seja, as soft skills de soft não tem nada. Nada. Por isso que a gente prefere chamar de people skills, cuja tradução seria habilidades humanas, habilidades pessoais. Então, eu acredito que dessa forma, até para nosso cérebro, para nossa mente, passa uma impressão melhor. E aí, essas habilidades humanas, elas não são só para com o outro, né? Elas são de você para com você mesmo também, né? Exatamente. A gente poderia dividir em dois grandes grupos. Temos um grupo que são as habilidades intrapessoais, que é você com você mesmo, e as interpessoais, que é você em relação aos demais. Todos esses dois grupos, eles complementam aí por volta de umas 80 people skills que a gente já mapeou. Tem aquelas que são as mais importantes, dependendo do contexto, do seu momento de vida, mas que, sem dúvida, a base de todas elas é o autoconhecimento, você saber como que você lida em determinada situação, a inteligência emocional, como que você reage quando você tem aquele gatilho, vem aquela raiva, vem aquele medo, vem aquela frustração, ansiedade, como que você lida com isso? Também tem a adaptabilidade, como é que você lida para navegar nesse ambiente de incerteza, nesse mundo de volátil que a gente vive, e outras que a gente pode também detalhar um pouco mais aqui, que eu tenho certeza de que não só para os profissionais que lidam com tecnologia, mas até para os próprios profissionais do direito, porque cada vez mais a tecnologia vai estar presente também no dia a dia de vocês. Então, a nossa escola hoje, lembra bem, quanto tempo você dedicou para estudar matemática, física, química, história, geografia, biologia? Todas essas são habilidades técnicas. Quanto tempo você dedicou da sua formação para você aprender a falar em público, desenvolver sua empatia, saber liderar, saber negociar, desenvolver sua disciplina, sua resiliência e as demais people skills que vão fazer a diferença na sua vida? Pois é, então é isso que a gente acredita que vai fazer a mudança no processo de formação e desenvolvimento das pessoas quando a gente conseguir equilibrar as hard skills com as people skills. E você acha que, até antes da gente entrar em cada uma, começar a explorar essas people skills aí, você acha que esse gap entre o que a gente é ensinado e o que tem sido
cobrado, vamos dizer assim, no mercado, né? Tem até um outro dado aqui que eu também peguei no seu blog, que é da Talent Smart, que 58% do desempenho de um profissional hoje, ele é explicado pela inteligência emocional. Mas aí quando a gente volta e olha uma faculdade, não existe isso. A gente não é ensinado esse tipo de habilidade, né? Você acha que a culpa disso é exclusivamente do ensino? O que você acha? Olha, eu acredito muito no poder da autorresponsabilidade. Se nós tivermos uma família, uma escola, eu brinco que nós temos... Com quem que a gente aprende? Nós temos os 3 P's, que são os principais responsáveis pelo nosso aprendizado. São os nossos pais, os nossos professores e o nosso patrão, né? Que aí seria a representação aí da empresa. Então, a família, a escola / faculdade e as nossas empresas é da onde a gente normalmente busca esse primeiro aprendizado. Mas no final do dia, a responsabilidade é nossa. A gente tem que entender se essa formação que nós estamos recebendo é suficiente para que a gente possa lidar com os desafios que o mercado de trabalho, que a nossa vida vai colocar. Então, efetivamente, esse dado da Talent Smart é muito interessante, porque durante muitos anos acreditou-se que o que mais importava era o quociente intelectual, que é o famoso QI. Tem um QI elevado, faz aqueles testes na internet, você vê qual é o seu QI. E não estou dizendo que não é importante o QI. Sem dúvida, o QI é importante, mas não é mais suficiente. Então, o QI, para usar uma analogia do futebol, o QI ele vai te colocar no jogo. Mas o que vai fazer você ganhar o jogo não é o QI apenas, mas sim o seu QE, que é o seu quociente emocional. Mas para você ganhar o campeonato, que é o longo prazo, que nós todos estamos aqui na maratona, né, do longo prazo, é o QA, é o quociente de adaptabilidade. Então, o seu raciocínio lógico, o seu QI te coloca no jogo, sua inteligência emocional, seu quociente emocional faz você ganhar esse jogo, mas o longo prazo vai ser determinante para você ganhar o campeonato, o quanto você consegue se adaptar aos novos cenários, novas tecnologias, novas realidades que esse mundo volátil e incerto vai trazer para você. E isso aí também está muito ligado àquela diferença de mentalidade, né? Que antes a gente via, tinha muito arraigado isso de ter uma mentalidade fixa, e hoje a gente está vendo que é muito mais lógico e muito mais interessante a gente ter essa mentalidade de crescimento na nossa vida inteira e na busca pelo nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Como que se dá se encaixa essa diferença de mentalidade e essa evolução da gente saindo de uma mentalidade fixa e partindo a entender que a gente tem uma mentalidade de crescimento, e como que isso impacta em cada pessoa? Quem acredita que tem essa mentalidade fixa, que foi criado dessa forma, e quem acredita que a mentalidade ela pode ser expandida e pode ser desenvolvida. Exatamente, isso faz toda a diferença. A pesquisadora Carol Dweck, fica aí a recomendação para, terminando de ouvir aqui o podcast, assistir o TED dela, tem um livro muito bom também. Ela fala exatamente sobre isso, a mentalidade de crescimento. Em que nada mais é do que o seguinte: se você acredita que para você ter sucesso na vida depende exclusivamente de você e de mais ninguém, você tem mentalidade de crescimento. Você vai buscar, você vai correr atrás, você vai ler livro, vai ouvir podcast, vai ver palestra no TED, vai fazer curso, vai fazer mentoria, vai correr atrás para poder descobrir o que você precisa desenvolver. Agora, se você delega a sua capacidade de progredir na vida, ter sucesso, ser feliz para terceiros, você delega isso para terceiros, e aí terceiros pode ser todos esses P's que a gente falou aqui, seus pais, seus professores, seu chefe, o governo, Deus, o acaso, a natureza, o universo. Se você faz isso, você tem mentalidade fixa. E, de acordo com a pesquisa da Carol Dweck, as pessoas que têm mentalidade de crescimento têm mais sucesso e mais felicidade no longo prazo. Então, efetivamente, é possível sim treinar, é possível sim se desenvolver em qualquer habilidade, desde que você tenha vontade e você peça ajuda. E muitas vezes tem esse mito: mas eu nasci para ser advogado, eu nasci para ter a profissão na área do direito, eu nasci para liderar, eu nasci para empreender ou não. Então, todos nós temos uma herança genética, todos nós recebemos um dom, um talento, que isso está fora do nosso controle. O que está no nosso controle é o nosso esforço, nossa dedicação. E se você realmente quiser e se empenhar, você pode subir 1, 2, 3, 4 degraus
naquela habilidade que você selecionou para estudar e aprender. Se você acredita nisso, você tem mentalidade de crescimento. E essas são as pessoas que estão se destacando, né? Agora, o legal é esse paralelo que muitas vezes a gente tem, né? Muito arraigada essa questão da mentalidade fixa, e isso é reforçado por faculdade, enfim. Porque até então as carreiras e profissões eram muito padronizadas, né? Então, ou você se encaixava, ou você, igual você disse, ou você tem o dom e vai ser um advogado, um brilhante advogado, ou você tá fora, né? Não tinha um meio termo, não tinha uma variação. E hoje, o que eu acho muito legal dessa mentalidade de crescimento é isso. Se você não se encaixar ali, você não precisa ser um advogado. Você pode ser um empreendedor jurídico, você pode ter uma low-tech, você pode fazer 1000 coisas que a gente já tratou aqui, pode ser um cientista de dados, pode ser um legal designer, pode ser, enfim, tem milhões de opções agora. Basta você começar a procurar o conhecimento por você mesmo, é claro, e buscar referências nas áreas que você consegue desenvolver. Eu até vi, eu não sei se você já viu isso, mas já deve ter visto, tem tá muito alinhado com o que você falou, uma forma de educação mesmo infantil, que antes também a gente tinha muito isso de elogiar a pessoa, né, a criança, pelo que ela é. Né? Então, nossa, parabéns, a criança conseguiu fazer alguma coisa difícil ali, executou alguma tarefa, fala, nossa, como você é inteligente, muito bem. E isso a gente não percebia, mas ia reforçando uma coisa que foge ao controle dela, o fato dela ser inteligente e alimentando na criança justamente essa mentalidade fixa de que, bom, eu nasci com esse dom de ser inteligente, então isso está inato a mim, o resto não é de minha responsabilidade, o resto é o acaso que acontece, igual você disse, é Deus, é a natureza, enfim, seja lá o que for. E não, é muito mais interessante, tem muita gente agora aplicando outro conceito de, nossa, elogiar o esforço da criança, né, e não mais pela habilidade inata que ela tem. Olha, parabéns, você se esforçou muito, conseguiu resolver esse problema, e não pelo fato dela ser inteligente. Isso é muito legal, né, que a gente começa a tratar desde lá atrás, de pequeno, para criar uma pessoa, criar um adulto que tenha isso em mente, né? Que você consegue se desenvolver e consegue buscar alternativas e crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Você tinha visto essa teoria? Você tem alguma opinião sobre isso? Sou 100% a favor, ou seja, a gente tem que estimular que as pessoas, sejam crianças, adolescentes, adultos, naquilo que ela tem condição de agir, daquilo que ela tem controle. O mundo não vai parar, vai continuar trazendo um monte de ansiedade para todos nós. As tecnologias não vão parar, vai continuar tendo um monte de inovação. O dom que a gente recebe, a carga genética, a hereditariedade que a gente recebe, também a gente não tem controle. Então, o que a gente tem controle? Tem controle sobre o nosso esforço, nossa disciplina. E aí, engraçado que você citou a questão da inteligência. A própria definição de inteligência está mudando. Então, você citou o exemplo da criança que conseguia fazer uma memorização muito boa ou resolveu algum problema específico lá, um desafio. Quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça, e aí foi considerado uma pessoa inteligente. Hoje, durante todo esse tempo, o que a gente percebe é que essa definição mudou. Inteligente deixou de ser só aquela pessoa que tem um grande estoque de conhecimento, porque agora o conhecimento todo está na palma da sua mão, você digita no Google, você tem a informação completa de tudo que você precisa para você agir, e passou a ser o seguinte: inteligente é uma pessoa que nunca teve contato com um determinado assunto, resolve estudar e em pouco tempo se transforma acima da média. Uhum. Então, ou seja, tem muito mais a ver com você se adaptar ao novo conhecimento do que apenas ser aquele estoque de informações. Então, esse é o novo conceito de inteligência. E, por outro lado, uma outra questão também que você comentou sobre a questão das carreiras, a tendência hoje é que essa geração ela vai ter entre 4 e 8 carreiras no decorrer da sua vida. Então, repara que não é cargo. Eu vou ser gerente, diretor, não é cargo, é carreira. Ou seja, a gente exige que o jovem de 14, 15, 16 anos escolha uma carreira, faça uma prova chamada vestibular, que vai determinar os seus próximos 70 anos de vida útil. Qual a chance disso continuar sendo assim? Não vai ser. A gente vai ter uma migração o tempo inteiro. E aí, o que você comentou da importância, por exemplo, do profissional do direito, poder também navegar em outras áreas. Porque a inovação, os novos mercados, as novas oportunidades, elas vão estar nas interseções. Não vai ser no direito puro, não vai ser na biologia pura, não vai ser na matemática pura.
na engenharia pura ou na medicina pura. Vai ser na interseção do direito com a medicina, da engenharia com a biologia. E aí você, nessas interseções, vai haver, então, esse profissional que é multi-especialista. Ele nem é generalista e nem ele é totalmente especialista. Ele é um meio termo. Ele é um especialista em 2 ou 3 interseções de áreas. E, normalmente, esse termo foi criado pela pesquisadora Marci Alborrer, chamado slash de carreira. As pessoas vão migrando de uma carreira para outra através desse slash. Então, por exemplo, a pessoa é advogado / fotógrafo, / chefe de cozinha, / programador, / professor de yoga, / empreendedor, e por aí vai. E no decorrer da vida, muitas vezes em paralelo, a pessoa vai poder ir se descobrindo e tendo uma profissão associada àquele propósito, ou aquele hobby, ou aquela paixão que ela descobriu. A gente tá vendo isso agora, bem no começo, mas a gente tá vendo claramente isso no direito, né? A gente tem agora já consolidado, a gente percebeu que os nossos documentos jurídicos e peças e petições, eles nunca se importaram muito com o usuário final, então aí a gente socorreu ao design para falar, poxa, como é que a gente pode criar documentos mais interessantes para o usuário final? Aí a gente agora tem o legal design, a gente tem visual law para trazer essa facilitação. Aí começamos a ter acesso a um volume muito grande de dados, porque o processo começou a ficar eletrônico, a gente começou a ter equipamentos mais sofisticados e mais dados foram sendo subidos nas redes, os escritórios começaram a controlar melhor. Então agora eu tenho um cientista de dados jurídico, um analista de dados jurídicos que vai ficar lá, talvez, ajudando uma máquina, uma inteligência artificial a se aprimorar, ou treinando outras pessoas que não são da área do direito. Então a gente está vendo realmente, e esses aí são só 2 exemplos de muitos. Tem o empreendedor, que é o exemplo clássico, né? Que todo advogado já é um empreendedor, né? Apesar da gente não ter essa formação na faculdade, a gente aprende direito, processo civil, direito civil, criminal, enfim, vai passando por todas as áreas, só esquecem de contar pra gente que depois você precisa entender de marketing, de gestão, de financeiro, de liderança, enfim, de várias coisas que a gente nunca viu, né? Mas a gente tem que aprender a fazer isso. Mas agora advogados, né, bacharéis em direito estão formando para criar sua própria empresa, trazendo para o mercado soluções jurídicas que vão ser ou para escritórios ou para departamentos jurídicos. Então, assim, as opções estão cada vez maiores e bate muito com o que você falou. E já que a gente tocou um pouco na área aí do empreendedorismo, você tem essa veia muito, muito, muito latente do empreendedorismo e da educação, né? Como que surgiu essa sua paixão pelas people skills nessa sua trajetória profissional? Aonde que você falou, cara, isso é o que me encanta, empreender, aprender sobre essas habilidades? Da onde que surgiu isso? Quando que foi o clique para você? Olha, Gustavo, realmente eu acho impressionante como a gente está em 2021 e ainda existem diversas faculdades de direito que estão focados só no aspecto técnico, né? Como você acabou de citar. Estão focados só em aprender o direito penal, tributário, administrativo, trabalhista, e não formam o profissional de direito para liderar, para empreender, para saber falar em público, para saber lidar com as suas próprias emoções. Não, e deixa eu até te interromper, desculpa, mas assim, isso é gravíssimo e ainda tem outro fator, né? Porque se fosse uma coisa, o que a gente aprende fosse aquilo que vai ficar válido para sempre, e não é, né? Aquilo, eu comecei o podcast falando assim, metade do que eu aprendo no primeiro ano já vai estar obsoleto no 4º ano. Então, assim, nem o que ele se propõe, né? E aí fica até parecendo que eu fico só criticando, mas não é. Assim, a ideia é a gente crescer e criar soluções, e por isso que a gente está tendo essa conversa hoje. Mas nem aquilo que ele se propõe a ensinar vai ter um impacto tão grande assim, né? Pois é. Pois é. Inclusive, a gente até pede desculpas para quem está assistindo a gente, dar essa notícia, essa triste notícia. Metade do que você aprendeu, joga fora. Joga fora. Não vai servir para nada, infelizmente. E aquilo que realmente é útil, será que não deveria ter uma aula de como lidar com o dinheiro? Será que não deveria ter uma aula de como trabalhar em equipe melhor? De como lidar com uma eventual frustração e ansiedade no nosso dia a dia? Eu acredito que sim, e é isso que eu me dedico. E aí você me perguntou como que eu passei a perceber isso, porque são 10 anos que eu estou em sala de aula de graduação, são 10 anos que eu estou empreendendo, então a minha carreira já é uma carreira slash, né, professor / empreendedor,
E eu percebo isso nos meus alunos, percebo isso nos meus clientes, percebo isso também quando eu faço investimento anjo em startups, nos empreendedores que eu trago como sócio, que eu dou mentoria. Então, muitas vezes, vou dar um exemplo clássico que aconteceu quando eu estava dando aula no INSPER, em relação à aula de cálculo. O INSPER, por volta de 30% dos alunos que entram, reprovam na disciplina de cálculo 1. E são alunos que são super bem qualificados. Eles sabem matemática, eles sabem cálculo. Eu fiquei intrigado. Como pode esse número tão alto de reprovações em cálculo 1? Aí eu fui conversar com a professora e ela me explicou que, efetivamente, ela percebe que os alunos sabem cálculo. Ou, pelo menos, eles teriam o potencial de saber cálculo. O problema não é a habilidade técnica cálculo. O problema é que quando chega no dia da prova, começam a tremer, começa a criar aquelas placas vermelhas no pescoço, começa a suar frio. Teve uma menina, inclusive, que desmaiou pela pressão que ela colocou nela mesma, que a faculdade, a instituição coloca por conta de uma prova e por causa da família, muitas vezes também, uma expectativa grande no aluno, na aluna. E aí gera essa situação. Ou seja, a habilidade técnica cálculo não foi um problema. O problema foi a habilidade comportamental, nesse caso, a inteligência emocional de lidar com esse desafio. Então, eu cheguei à conclusão de que nós precisamos efetivamente mudar a forma como a educação vem sendo tratada, não só do ponto de vista de dar maior peso para as people skills, mas também de ter um método em que você elimine aquele paradigma de que o professor é o detentor universal de todos os conhecimentos e que ele está na sala de aula para iluminar os alunos. Não dá mais, né, para a gente também em 2021 termos uma aula que seja uma aula 100% expositiva, que o professor fala e os alunos ouvem passivamente. É preciso transformar a sala de aula numa simulação da vida real. Na vida real, algum advogado faz prova? Não, da OAB não, faz não. Não tem prova. Então, por que a gente tem um sistema de prova para avaliar conhecimento? Não é o melhor método. Então, eu fui percebendo isso no decorrer da minha jornada. Eu costumo brincar que eu decidi ser professor quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, que eu tive um professor de biologia, que era a matéria que eu menos gostava. Nunca gostei de biologia, mas eu tinha um professor que ele era tão especial, ele transformava a aula numa experiência tão incrível que biologia era a matéria que eu mais estudava, que eu mais gostava, que eu mais tinha tesão de sentar e tentar aprender, mesmo não gostando da matéria. Que legal. E eu falei, olha, se algum dia eu puder gerar 10% do impacto que esse professor gerou em mim numa matéria que eu nem gostava tanto e que me fez esse engajamento para estudar, minha missão vai estar cumprida. Então eu estou nessa luta de poder tentar contribuir com essas reflexões no tema de empreendedorismo, no tema de liderança, no tema de people skills, porque no final das contas é uma coisa só, né? Liderança é uma people skill e o empreendedorismo também é uma macro people skill, porque para empreender você tem que ter disciplina, tem que ter resiliência, tem que sonhar grande, tem que planejar, tem que saber propósito. E como você disse, empreendedor não é só a pessoa que abre a empresa, né? Empreendedor é uma pessoa que reúne seus recursos para transformar alguma realidade. Pode fazer isso criando uma empresa, mas pode fazer isso também no governo, pode fazer isso também numa organização privada, pode fazer isso também numa ONG, pode fazer isso em última instância na sua própria vida. Não, isso que você falou é assim, bate 100% com a realidade, porque vou pegar um exemplo aqui, você falou, o advogado faz prova? Não, não faz prova. A gente tem muito a questão da oratória, né? Porque a gente faz audiência, faz sustentação oral, e aí a gente tá aqui pegando de exemplo uma carreira, vamos chamar assim, tradicional, né? O advogado mesmo que vai lá, vai fazer, vai mexer com processo contencioso, porque aí você tem outros tipos de atuação, que vai com consultoria, que não é tão assim, mas eu acho que o que mais pega no dia a dia mesmo é do advogado contencioso, que tem que fazer uma audiência, que na hora tem que pensar e tem que fazer perguntas e tem que fazer uma sustentação oral, e aí
Quando muito a faculdade tem um curso de oratória, sei lá, tem 1, 2 horas de oratória para a pessoa fazer, e aí a pessoa se forma, e eu já vi uma pesquisa, não vou lembrar agora de cor, mas assim, o medo de falar em público é um medo maior que as pessoas têm, as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer. Então, você chega e é simplesmente lançado no mercado com um medo extremo, você falou, pessoas desmaiando numa prova por uma instabilidade emocional. E aí a gente não tem essa correspondência do que é a faculdade do que é o mundo real. Na sua opinião, como que seria uma aula que fosse mais adequada para transmitir esse tipo de conhecimento que a gente precisa no mundo real? E não aquela só do professor chegar, escrever ou projetar alguma coisa na tela lá e os alunos ficarem sentados escutando para futuramente ter uma prova. A aula ideal é uma aula em que ela deixa de ser centrada no professor, que nós temos muito ainda, que é aquele ensino centrado no professor, e passa a ser uma aula cujo foco é o aprendizado centrado no aluno. Então parece só um jogo de palavras, ensino centrado no professor ou aprendizado centrado no aluno, mas faz toda a diferença. Então, essa aula é uma aula que o professor ele deixa de ser essa pessoa que está ali para transmitir de forma expositiva e ele passa a ser um facilitador. Ele passa a criar uma experiência para que o aluno possa entender, dentro da jornada dele, o que aquele conteúdo faz sentido e como que a gente simula a vida real, com exemplo, com história, com uma linguagem acessível ao aluno. Então, o método da aula ele é um método que considera diversas estratégias diferentes. Por exemplo, você vai fazer um estudo de caso, você vai fazer um jogo, vai fazer uma simulação, vai fazer uma leitura com um debate, você triangula isso em função do que os alunos já se prepararam antes, tendo visto um vídeo, e aí você já chega aquecido para a discussão. Então, efetivamente, você pode usar, principalmente projetos também, então você usa dessa maneira para trazer profissionais práticos. Então você tem um professor que é um professor teórico que nunca executou aquilo que ensina, diminui muito a probabilidade de engajamento do aluno. Agora, se o professor, ele como professor, ou um convidado que venha dar aula, seja um profissional que está dizendo o que ele faz e o que ele fez naquele conteúdo, você consegue, assim, trazer o engajamento do aluno. Eu acredito que a aula ela precisa ser divertida. Os alunos precisam estar ali numa experiência mesmo. Ou seja, dá 7 segundos é o tempo que a nossa mente humana ela desvia a atenção. O nosso span de atenção é 7 segundos. O peixe dourado tem 8 segundos, só para dar uma comparação do ser humano com o peixe dourado. Então, a cada 7 segundos, olha a dificuldade que o professor tem de conseguir. Se ele faz uma aula chata, uma aula que não seja divertida, que não engaje, vai dar 7 segundos, já vai estar no WhatsApp conversando, pensando na morte da bezerra. Não tem jeito. Então, a sala de aula e a profissão do educador precisa também passar por uma transformação digital, precisa usar a tecnologia, precisa conectar os conteúdos que são vistos nas diferentes disciplinas, precisa trazer o mundo empresarial para a sala de aula, porque essa é a realidade da maioria da carreira dos alunos. No caso do direito, o que é o mundo empresarial do direito? O que é a realidade prática? É você trazer a sala de audiência, é você trazer o processo legal, você permitir que os alunos possam já ter um gostinho de como que é a prática logo após ou durante a formatura. Então, a gente deixa de ter um paradigma de uma aula que é uma transmissão de conteúdo teórico e passa a ser uma aula que é a aplicação de conteúdo prático. E assim, eu não sei como estão as aulas agora, pelo que eu vi, em razão da pandemia, todo mundo tendo aula online, as pessoas simplesmente mudaram o meio e a aula continuou exatamente a mesma coisa. Então, o que já era uma coisa super maçante, super chata, mas no mínimo ali você tinha a obrigação do aluno de estar em sala, estar prestando atenção e estar ali,
com esse span de atenção aí que você falou, de 7 segundos, que já devia ser difícil, a gente já tem estudos que mostram que virtualmente isso é ainda pior, né? Porque todo mundo com a câmera desligada, você não tem ali aquela interação humana que a gente está acostumado, você passou a vida inteira, né, interagindo de uma forma, e aí de repente você tem que mudar. Eu imagino que isso, assim, é uma questão que tem que ser trabalhada com urgência, né? Porque quando a gente vê, vamos pegar as redes sociais, por exemplo. Eu tenho certeza que, antes das redes sociais, eu tenho certeza que muitas pessoas ouvem o podcast aqui na velocidade 1,5, na velocidade 2, para poder consumir mais informação, e enfim, a gente tem essa ansiedade, né? E está sendo bombardeado cada vez mais com uma quantidade imensa de informação, né? Há 2 ou 3 dias atrás, o WhatsApp liberou agora que o áudio, você consegue ouvir os áudios do WhatsApp na velocidade também 1,5, 2. Então a gente, ao mesmo tempo que a gente tem esse déficit de atenção, né, então, essa possibilidade de concentração tão curta, a gente quer consumir cada vez mais e mais e mais, e se a pessoa começou a falar muito devagar ali, você já quer acelerar. A gente está nesse mundo que, né, a gente precisa, e começou a ficar viciado em estar o tempo todo sendo estimulado. Como que você vê essa transformação? Como que você acha que é possível para as pessoas tanto se policiarem, se é efetivamente uma questão, né, de se policiar, ou se é uma coisa de aprender a entender esse novo mundo que a gente está vivenciando? Porque a grande dificuldade é que o nosso cérebro é muito mais rápido do que o que a gente consegue falar, né? Então a gente tem já esse atraso natural da fala e da comunicação. A gente já tem aí Elon Musk com Neuralink, etc., já prometendo que em poucos anos aí, em questão de década talvez, a gente já vai conseguir uma comunicação bem mais efetiva. Imagina, se a gente conseguir uma coisa que era de filme e de ficção científica, uma comunicação telepática com computadores ou com pessoas mesmo. Ele já falou isso em alguns podcasts que eu vi. Imagina o que isso vai virar. O que você enxerga do futuro da educação e do futuro da comunicação? E é realmente uma coisa da gente se policiar, porque isso gera uma ansiedade, né? E ter um discernimento ou não, é mais uma questão da gente aprender que isso é uma evolução natural da humanidade. Inclusive, quem está assistindo a gente agora provavelmente está ouvindo acelerada. Foi o que eu falei, tá? Provavelmente está ouvindo no 1,5 ou no 2. Pois é. E aí, quando volta para velocidade 1, parece que a gente tem um pouco de problema de fala, né? Pois é, tá aquela coisa meio lenta, como tá falando. Pois é, exatamente. Olha, Gustavo, o que eu posso te falar é o seguinte: o mundo não vai parar. O mundo vai continuar acelerando. Nós já temos hoje, pela OMS, a informação de que a maior doença que causa incapacitação hoje no planeta é a depressão, junto com as demais síndromes de saúde mental, como a ansiedade, o estresse, pressão, burnout, né, que é o esgotamento físico e mental. Então, essa realidade demonstra que nossa geração, que é uma geração de transição do analógico para o digital, do digital para a inteligência artificial, nós ainda não aprendemos a lidar muito bem com essa velocidade toda. Dado que o mundo não vai parar e a velocidade vai continuar aumentando, e isso está fora do nosso controle, a única coisa que está sob o nosso controle é como nós vamos lidar com isso. E aí começa a surgir aqueles fenômenos do FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é, meu Deus, eu estou aqui agora ouvindo esse podcast do Direito 4.0. Será que aconteceu alguma coisa no Instagram? Será que a Netflix lançou a nova temporada de Casa de Papel? Será que alguém me mandou um WhatsApp aqui com uma informação importantíssima, uma fofoca aqui da turma? Sei lá. Para cada momento que nós decidimos fazer uma coisa, você que está nos ouvindo agora neste episódio desse podcast, você está dizendo não para 75 outras coisas que você poderia estar fazendo. E aí surge o próximo fenômeno, que é o JOMO, que é o Joy of Missing Out. Ou seja, eu estou feliz de estar aqui, participando com vocês, nessa conversa produtiva com o Gustavo, e as outras 35 coisas que eu poderia estar fazendo, eu vou me organizar. Algumas delas eu vou cortar da minha agenda,
outras eu vou prorrogar para depois, outras eu vou trocar de lugar, vou fazer de imediato quando terminar aqui a gravação. Então, o que eu vejo é que a diferença entre uma pessoa que é ansiosa, que cria expectativa, que tira sua mente do presente para ir para o futuro e fica, meu Deus, o que eu devo focar agora? Eu devo fazer isso, aquilo, esse curso, aquele, devo ler esse livro, esse, devo ver Netflix ou não, devo ver qual podcast. É aquela pessoa, a diferença dessa pessoa para a pessoa que consegue navegar nesse ambiente é a pessoa que consegue praticar o poder da presença. Então o mundo não vai parar, vai continuar acelerando, e a presença em que nós dedicarmos a nossa atenção é o que vai fazer a diferença se a gente vai ter mais produtividade e mais bem-estar ou não. Ou a gente falar, puxa, eu tô aqui ouvindo esse podcast, mas eu queria estar vendo Netflix. Eu tô aqui no Netflix, mas eu queria estar jantando com meus amigos. Eu tô jantando com meus amigos, mas eu tô respondendo stories aqui do Instagram. Eu tô no Instagram, mas... E aí você entra num parafuso que não vai te levar a lugar nenhum. Então, por isso que a moeda principal hoje em dia, que as empresas mais estão buscando, é a nossa atenção. Na hora em que a gente direciona a nossa atenção para uma atividade, que a gente possa estar inteiro nesta atividade. Se eu estou jantando com minha família, eu estou jantando com minha família. Se eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Se eu estou ouvindo podcast, eu estou ouvindo podcast. E tudo bem, você pode ter seu backlog de livros, seu backlog de podcast para ouvir, mas vai gerenciando isso. E a principal ferramenta que eu considero mais importante para você gerenciar a sua inteligência emocional e para você gerenciar esse poder da sua atenção plena, da sua presença, é a meditação. Boa. Que é aquele momento em que você para e se dedica a colocar sua atenção de propósito no momento presente, o que quer que você esteja fazendo, seja olhando para a parede e respirando, seja lavando louça, jantando ou assistindo um podcast. E aí, meditação não tem nada a ver com nada, não tem nenhum cunho religioso, né? Não tem nada. Porque a gente vincula muito isso, né? A meditação com questão religiosa, com prática espiritual e tal. Não, a gente tem embasamentos científicos de que a prática da meditação traz esses benefícios, né? Nós ocidentais, normalmente quando a gente fala meditação, a gente remete lá aquelas pessoas do Oriente usando aquelas roupas engraçadas ou diferentes. Então, o que acontece é o seguinte, existem muitas práticas de meditação que são associadas à religião. E se você quiser seguir por esse caminho, tudo bem, não tem problema nenhum. Você vai misturar a meditação com a religião e toca o barco, se isso te faz bem, sem problemas. Eu, particularmente, gosto de usar a meditação associada à neurociência, porque com o advento da ressonância magnética, nos últimos 30, 40 anos, começou a ser possível medir o impacto que esta prática, que este exercício de saúde mental chamado meditação, tem no nosso cérebro. Então, coloca um monte de eletrodo na cabeça da pessoa e vê qual é a atividade cerebral, o que acontece quando você pratica regularmente a meditação. Então, a conclusão é que a neurociência trouxe diversos apontamentos que mostram o quê? Que o efeito positivo, se você parar 5 minutos no seu dia e você colocar a sua atenção, por exemplo, naquela atividade do seu corpo que é a mais automática, que é a sua respiração. Todos nós, se a gente tivesse que pensar para respirar, ferrou, né? Então a gente está respirando sem pensar, é uma coisa involuntária, acontece no nosso corpo. No momento em que você coloca a sua atenção de propósito num sistema respiratório, numa função do seu corpo que é automática, você está presente. E ao estar presente, existe uma série de benefícios fisiológicos, às vezes até anatômicos também. O seu cérebro ele vai se modificando, que é o termo chamado de neuroplasticidade, que nada mais é do que um benefício de vascularização, um benefício morfológico que o seu cérebro passa a poder gerar novas conexões neuronais e com isso gera bem-estar, com isso gera produtividade ao mesmo tempo. Então, uma prática que eu recomendo fortemente. Você pode começar com um aplicativo, tem vários aplicativos que você pode recorrer, vai ter uma meditação guiada, você vai pesquisar no Google, vai pesquisar no YouTube e vai achar diversos caminhos
que, na realidade, a conclusão é o seguinte: todo mundo toma banho todo dia, né? Pelo menos espera-se que todo mundo, pelo menos uma vez por dia, faça a sua higiene corpórea. Na pandemia há controvérsia. Na pandemia, eventualmente, né, um dia ou outro não, mas a higiene do corpo a gente precisa fazer. A higiene da boca também, higiene bucal. Você escova o dente. Desde criança, você é ensinado, você tem que fazer a sua higiene bucal. Por que a gente também não é ensinado a fazer a nossa higiene mental? Uhum. E a meditação é a ferramenta para isso. Então, eu particularmente aprendi, eu medito há 6 anos, super pouco tempo, adoraria ter aprendido isso quando eu era criança, mas só aprendi tem pouco tempo e mudou minha vida completamente. Hoje eu considero que tanto meu autoconhecimento, minha inteligência emocional, não quer dizer que eu sou Buda, guru, pelo amor de Deus. Pelo contrário, tem vários dias que eu cometo erros e saio do meu estado de tranquilidade, mas aí que tá, na hora que você sai, você volta, né? Saiu da dieta, volta para a dieta. Tá meditando, veio um pensamento, volta para a meditação. Deu estresse, tenta entender, volta. Então, esse ato de ir e voltar, que é o nosso grande exercício que proporciona a nossa inteligência emocional. Muito bom, Vabo, porque eu também pratico meditação e assim, realmente, quando você tira esse mito né, e essa vinculação, como você falou também, né, se faz bem pra você associar isso a uma religião, a espiritualidade, ok, mas não é o caso aqui que a gente tá tratando, né, mas a diferença que faz, né, nas suas reações do dia a dia, e isso, se você faz antes, né, logo que acorda, você fica muito mais bem preparado pro dia, você fica muito mais consciente, tem gente que faz 2 vezes ou mais por dia, então assim, eu também super recomendo, começa por um aplicativo, um Headspace da vida, um Calm, alguma coisa nesse sentido, e depois vai fazendo o que te faz bem e você vai vendo aí os efeitos na sua vida, porque realmente a gente acaba se acostumando com a loucura que é a nossa mente, né? Mas depois que você para e fica 5, 10, 15, 20 minutinhos lá meditando, aí você vê o tanto que é, o tempo inteiro a gente tem essa conversa, a mente trabalhando e a gente não para, né? Mas voltando um pouquinho eu até lembrei aqui, você falou, né, dessa coisa de renunciar, enquanto você está fazendo alguma coisa, tá ok você renunciar a outras coisas, até esse é um grande, trazendo de novo para o mundo da tecnologia, né, recentemente o Netflix lançou agora a opção de escolher um título aleatório, porque um dos maiores problemas que a Netflix tem com seus usuários é a fadiga de escolha, né? A fadiga de decisão. Que você entra, quem nunca passou por isso, né? Você entra e fica lá passando, até que você cansa, ficou lá meia hora para tentar escolher alguma coisa e não conseguiu escolher. E agora eles criaram, não sei se já tá para todo mundo, tava para alguns usuários, no meu já tinha, que você clica lá no botão aleatório e aí ele já vai e já começa a te sugerir. Já abre a tela e se você não quer, você passa pro lado, e vai até achar um programa que está recomendado, né, pelo algoritmo para dentro do seu gosto. Então, assim, é muito isso do que você falou. O mundo não vai parar. A gente precisa começar a entender e trazer soluções para que nós consigamos lidar com essas questões. Realmente não tem mistério. Não adianta a gente ter uma visão romantizada da realidade que não vai acontecer. O que a gente tem é que procurar soluções. Se a meditação, vamos fazer meditação, vamos ter consciência de que nós precisamos, nesse mundo caótico, nos tornarmos pessoas melhores, né? Então, como que a gente se torna pessoas melhores? Quais são essas habilidades, então essas people skills que a gente pode desenvolver? Se você tivesse que listar aí as 5 principais, quais que você listaria? Vamos lá. Então, eu acredito que a base das people skills eu colocaria 3 que estão na base, que são super importantes. A primeira delas é o autoconhecimento, que é essa habilidade de você efetivamente saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você faz bem, quem são as pessoas, as empresas, as instituições que você admira, qual o seu propósito, qual o seu sonho, onde você quer chegar. Então, tudo isso somado a cada experiência de vida que você possui, você tentar entender, tentar se conhecer mais. E como diz o Simon Sinek,
aquele lá do Comece pelo Porquê, do TED, ele tem um outro livro dele muito bom também, chamado Jogo Infinito, em que ele fala, olha, existem jogos na vida que são finitos, que têm início, meio e fim, e tem jogos na vida que são infinitos. Então, o que é um jogo finito? Sua faculdade, por exemplo. Você começou a faculdade, você se formou, beleza, você bateu aquela meta, venceu aquele campeonato, aquele jogo, próxima etapa da vida. Mas tem jogos na vida que são infinitos. Por exemplo, o seu autoconhecimento. Nós nunca vamos parar de aprender sobre nós mesmos, porque a cada circunstância que a vida coloca, a cada obstáculo novo, a cada desafio novo, a gente vai poder cometer erros que já cometemos, cometer erros novos ou conseguir superar aquelas dificuldades. Então, autoconhecimento é a base das people skills. A outra, também já falamos bastante, inteligência emocional, que é quais são os seus gatilhos, quais são aquele Pareto, aquele 20-80, quais são aqueles 20% de emoções que você possui ou 20% das situações do seu dia a dia que geram 80% das emoções e das dificuldades de lidar. Então, todo esse conjunto de habilidades relacionadas a você gerenciar suas próprias emoções, a você entender quais são as suas motivações, a você ter empatia também para você poder gerenciar as emoções das pessoas que você se relaciona, tudo isso somado podemos chamar de inteligência emocional. Cujo nome, inclusive, talvez nem seja o melhor, né? O próprio papa desse tema, que é o Daniel Goleman, citou isso, de que quando você fala inteligência, você requer uma cognição. E a gente sabe que a emoção ela é totalmente involuntária. Se eu der um susto em vocês aqui agora, vocês vão receber uma descarga química no corpo de vocês, que é uma adrenalina, porque é um susto. Será que entrou um tigre aqui na sala agora? Não. Foi só um susto mesmo, já passou. Então isso é uma coisa involuntária. Depois dessa descarga involuntária, dessa emoção que normalmente é traduzida em algum hormônio ou neurotransmissor na nossa corrente sanguínea, que pode ser um hormônio ou um neurotransmissor do tipo dopamina, endorfina, que tem mais a ver com bem-estar, ou adrenalina, cortisol, que tem mais a ver com sobrevivência, né? Luta, foge, aquela questão que vem até dos nossos ancestrais. Então, quando isso acontece, talvez o melhor termo seja gestão emocional, que é, aconteceu uma descarga emocional e agora eu vou ter consciência disso, agora eu vou fazer uma gestão disso, do que apenas a cognição. Mas apenas um comentário. Terceira que eu citaria seria a adaptabilidade, que é a nossa capacidade de ter flexibilidade, a nossa capacidade de nos adaptar a novos contextos conforme a situação exigir. Tem uma frase sobre adaptabilidade que eu gosto muito, que é do Alvin Toffler. Ele fala assim: o analfabeto do futuro não será mais aquela pessoa que não sabe ler ou escrever. O analfabeto do futuro será aquela pessoa que não sabe aprender, desaprender e reaprender. E o destaque total aí é para a palavra desaprender. Desaprender. Porque a quantidade de coisas que a gente aprende e a gente se cristaliza e a gente acredita que essa é a única forma. Porque sempre deu certo, né? Em time que se ganha não se mexe, não é isso? E acho que tem até uma questão fisiológica também, né? A gente cria, nos neurônios, a gente vai criando os caminhos, à medida que a gente vai reforçando aquilo, fica muito mais fácil da gente acessar aquilo que a gente já conhece, né? Por isso que é tão difícil mudar, né? Exatamente. O nosso cérebro, ele cria um piloto automático que é para melhorar a nossa produtividade, o que é ótimo em alguns contextos e é péssimo em outros contextos. Então, a reflexão que eu trago é a seguinte: a próxima vez que você quiser aprender uma habilidade nova, verifique também qual é a habilidade que você pretende desaprender, que você sempre fez de um jeito e a forma como você fez talvez não seja mais a melhor forma. Então, você vai desaprender isso para poder, então, reaprender o que for necessário. Uma outra habilidade que eu considero fundamental para navegar nesse mundo de incertezas que nós vivemos é a disciplina. E a disciplina, ela tem um conjunto de habilidades que é uma habilidade mãe, né? Porque junto da disciplina você tem foco, você tem organização, você tem produtividade, você tem até a irmã gêmea da disciplina, que é a resiliência. Então, o que é a disciplina? Disciplina é você dizer não para gratificações imediatas, recompensas imediatas. Por exemplo, você disse não
para a sua cama, porque você queria continuar dormindo, porque você disse sim para ir para a academia. Você disse não para o chocolate, para o açúcar, porque você disse sim para a sua saúde alimentar, para a sua qualidade de vida, para a dieta que você se propôs. Você disse não para o Netflix, porque você disse sim para o livro que você queria ou ver, ler, ou o podcast Direito 4.0 que você quer ouvir e aprender. Então essa é a disciplina, é você dizer não para recompensas imediatas, porque você está focado em algo que vai te trazer um resultado melhor no longo prazo. Nesses exemplos que eu dei, saúde física, saúde alimentar e aprendizados e conhecimentos. E a resiliência é o oposto, é você receber o não e não desistir. Então, na disciplina você diz o não, na resiliência você recebe o não da vida, recebe o não do seu chefe, recebe o não da OAB, recebe o não de alguém. E aí você fala o seguinte, beleza, não é não. Esse não é um não definitivo, é um ainda não. Eu vou tentar de novo. Eu vou abraçar esse erro, esse fracasso que eu tive e vou extrair dele um aprendizado. Só que o nosso modelo educacional também sempre foi para condenar o erro. 2 mais 2 é igual a 4. Se você não botou que é igual a 4, você tira 0. Se você botou que é igual a 4, você tira 10. Você errou, você não passa de ano, você é um fracassado. Infelizmente, esse é o nosso modelo mental. Só que, na realidade, a gente sabe que na vida o erro ele só é um fracasso se nós não extrairmos um aprendizado dele. Se esse erro eu conseguir tirar uma lição e ele vai me deixar mais preparado, mais forte, em melhores condições para a próxima oportunidade que aparecer, então foi ótimo, fez parte da jornada ter passado por isso e ter podido aprender. Então, esse é um conjunto do quarto item aí. Você vê que você pediu 5, mas eu já estou falando uns 18 aí ao mesmo tempo, mas são, né, porque é difícil. Mas, resumidamente, autoconhecimento, inteligência emocional, adaptabilidade, disciplina junto com resiliência. E a quinta, para fechar aí o grupo, eu colocaria comunicação. Comunicação. E o ato de se comunicar é muito simples, né? É o ato de falar e o ato de ouvir. E aí tem um texto do Rubem Alves, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: todo mundo quer fazer curso de oratória, todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer fazer curso de escutatória. Ninguém quer aprender a ouvir. Então, a base da comunicação é a oratória e a escutatória. É o ato de você falar, se comunicar, se expressar, transmitir bem suas ideias. Como você disse, o maior medo do ser humano é falar em público. Prefere morrer do que falar em público, mas tem várias técnicas que te ajudam nisso. Mas também tem esse outro lado da comunicação, que é você praticar uma escuta ativa, você praticar uma comunicação não violenta, você ter empatia por quem está interagindo com você. Então, na hora que você precisar trabalhar em equipe, liderar, colaborar, interagir com outros seres humanos, o ato da comunicação é a base para esse processo acontecer. Não, excelente, maravilha. E é muito legal, porque se você faz um exercício, eu já fiz esse exercício, e aí, comigo mesmo, quando a gente está conversando, ou a gente não está escutando, nós somos realmente péssimos ouvintes, ou na verdade você está escutando para logo em seguida fazer uma interrupção e dar a sua opinião ou dar a sua experiência. Você não escuta aquilo que a pessoa tá te falando pelo simples fato de escutar, né, essa questão da empatia e abraçar aquilo que aquela pessoa está te falando e entender aquele momento. Você escuta já preparando o que você vai falar logo em seguida, trazendo uma coisa da sua vida, né? E isso é terrível. E outro ponto muito legal também, que eu li também em algum texto do seu blog, de que a comunicação ela não é só o que eu falo e a forma como eu falo. Você tem que estar consciente do que a pessoa que ouviu entendeu também, porque não adianta nada você falar, mas chegar na pessoa que está ouvindo e ela entender uma coisa totalmente diferente, né? Esses dois pontos são muito interessantes. 100%, exatamente. Então, comunicação não é o que eu falo, é o que você entende. E por isso que cabe a mim ter essa autorresponsabilidade de garantir que a minha mensagem está chegando para você da forma que seria o ideal. Porque senão fica um fala, o outro entende, depois
Isso acontece muito. Eu vou dar um exemplo para você sobre essa situação. Quando eu dou o feedback para uma pessoa do meu time, durante muito tempo eu estava dando o feedback e achava que eu tinha sido claro. E depois a pessoa fazia exatamente o oposto daquilo. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Até que eu passei a usar uma técnica muito interessante, que é o seguinte: terminou o feedback? Ah, terminou, beleza. Você poderia, por gentileza, repetir com as suas palavras as 3 principais coisas que você entendeu desses últimos 30 minutos aqui que nós conversamos? E aí, invariavelmente, das 3 coisas, uma pessoa repetia exatamente o que eu tinha querido realmente transmitir, a outra mais ou menos, e a terceira diametralmente diferente, oposto do que eu queria dizer. Falei, olha, puxa, então, obrigado por você ter falado isso, deixa eu tentar explicar de uma outra forma. E aí eu tinha a oportunidade de falar de novo. Senão, ia terminar aquela conversa e a pessoa teria entendido totalmente diferente e a gente não teria atingido o objetivo, que era transmitir a mensagem. Então, realmente, isso é muito interessante. E outra coisa, queria chamar a atenção também aqui, que existem outras people skills que até se confundem com valores pessoais, que eu queria chamar a atenção também. Eu costumo dizer que todas essas 5 que eu comentei aqui com você são people skills importantes, mas tem a people skill número 0, que é a people skill que é tão importante que vem antes de todas as outras, que chega a ser até um valor pessoal, que é a integridade, que é a ética. Então, a honestidade, né? Tá tudo dentro desse mesmo contexto. Assim como também tem uma outra people skill também que eu considero que é campeã. Se tivesse que focar em uma, você pensa assim, Vabo, qual é a people skill que você mais gostaria de se desenvolver? Eu responderia essa, que é humildade. Quando a gente coloca, eu como empreendedor, como líder, como professor, quando eu me coloco a serviço do meu cliente, a serviço do meu ouvinte, do meu seguidor, a serviço do meu aluno, eu estou praticando a humildade. E a humildade é uma habilidade tão sutil, que quando a gente fala dela, a gente já perdeu. Então, é uma coisa curiosa. E tem a coragem também, que eu queria chamar a atenção. Então, integridade, humildade e coragem. A coragem de você enfrentar uma situação ruim, a coragem de você querer tomar um risco, a coragem de você empreender onde quer que você queira empreender, não só criando empresa, mas também na sua carreira. Então, a coragem de desafiar o status quo. São 3 valores / people skills também que eu considero que, uma vez que a gente consiga desenvolver, e não é isso, ou você é ético ou você não é ético, ou você tem humildade ou você não tem, é um contínuo. Dá para você ter mais humildade, dá para você ter mais coragem, dá para você ter mais integridade nas coisas do dia a dia. Então, eu queria chamar a atenção também para complementar essa lista aí. Estou quase arredondando os 5 que você pediu para 10, hein? Então, para a gente ver se fecha e já ir caminhando pro final do episódio, você tem alguma percepção com relação aos profissionais do direito? Há uma people skill que a gente é muito ruim e uma que a gente é muito boa? Você consegue fazer essa comparação? Não sei se você já teve assim interação suficiente para fazer isso, mas... Vamos lá. Olha, o que normalmente eu vejo associado aos profissionais do direito, tem 2 people skills que eu vejo que os profissionais do direito são muito bons, que é a oratória, então a capacidade de você articular bem as suas ideias, concatenar bem seus pensamentos e transmitir, junto com a people skill de influência / persuasão. Uhum. Porque normalmente você precisa defender uma tese. Então você se comunica bem com o objetivo de convencer, seja o juiz, seja o júri, seja o cliente, o governo, quem quer que seja que esteja interagindo com esse profissional do direito. Eu vejo que normalmente são 2 people skills que os profissionais do direito, não sei se você concorda comigo, Concordo, mas normalmente vão muito bem, que é falar e buscar essa persuasão, essa influência, que também está interligados, né? Influência, persuasão, convencimento, negociação, é um grupo de people skills também interligadas. Isso eu vejo que vão bem. Qual a people skill que o profissional do direito não vai bem? Olha, aí você me pegou, hein? Né? Normalmente, quem vai bem na oratória... São tantas que eu te peguei. Eu poderia citar, talvez, a escutatória, porque minha tese é o seguinte: quem vai bem na oratória tem dificuldade, normalmente, na escutatória, em regra geral.
Porque normalmente quem vai bem na oratória são pessoas extrovertidas. E quem vai bem na escutatória são pessoas introvertidas. Isso, obviamente, eu estou generalizando aqui, mas eu não gosto muito de generalização, mas no geral é isso. Ou seja, quando você fala bem, você tem dificuldade de ouvir. Quando você é uma pessoa mais introvertida, mais tímida, você ouve bastante. Então, você pratica bem a escutatória. E uma crítica que normalmente eu tenho ao pessoal do direito, não só ao direito, mas todo profissional liberal, pessoas que seguem um pouco mais dessa carreira técnica, foi também o que nós já comentamos, que é perceber que precisa desenvolver também esse outro lado, o lado da liderança, o lado do gestor de pessoas, né, de você poder trabalhar bem em equipe, porque naturalmente não é natural, não é na faculdade, isso não se ensina. Tem poucos cursos que são voltados para esses profissionais liberais, para essas pessoas que empreendem dessa forma, se desenvolver. Então eu deixaria essa dica também. E aí, é claro, como eu também não sou muito fã de generalização, o que eu vejo é que cada uma dessas habilidades aqui vão ter pessoas do direito, por exemplo, que está nos ouvindo, que vão bem em uma e não vão tão bem na outra. Então, esse convite que eu faço para reflexão. Nós falamos de inteligência emocional, de autoconhecimento, de disciplina, resiliência, comunicação, oratória. Falamos de um conjunto de habilidades. Seria muito interessante se você que está nos ouvindo pudesse tentar fazer uma autorreflexão, uma autocrítica. O que você acha que você vai bem? O que você acha que você poderia melhorar? E como que você pode buscar ajuda para, então, melhorar nesses itens aqui que nós selecionamos como sendo os mais interessantes e mais relevantes para você atingir seus objetivos pessoais e profissionais. Legal, muito legal. Aí dentro dessa visão, fica sempre aquela dúvida. O que você acha que é mais válido? A pessoa ter noção das suas fraquezas e trabalhar as fraquezas, ou o contrário? Já tem pessoas que falam assim, cara, não adianta você trabalhar as suas fraquezas, você tem que investir naquilo que você é bom para se tornar único naquilo que você é bom e se destacar. Qual que é a sua visão? Eu tento subir a barra do que eu já sou bom, ou eu tento dar uma nivelada, trazendo aquilo que eu não sou tão bom para mais próximo daquilo que eu sou bom? Se eu tiver que escolher um só, eu escolheria investir nas fortalezas. Porque aquilo que você é bom, você já é bom. Logo, você tem potencial de ficar ótimo. E de ótimo para excelente. De excelente para melhor do mundo naquilo que você faz, porque você já é bom, já tem uma predisposição nisso, você já encontrou um caminho de desenvolvimento do seu ponto forte. Aquilo que você não é bom, eu não acho que você tem que abandonar. Mas eu acho que você não tem que ter expectativa daquilo que você não faz bem, aquilo que você é ruim, não vai virar bom. Mas não quer dizer que você tem que abandonar. Aquilo que você não faz bem, você tem que pelo menos tá de olho, né? Assim. Administrar, para não atrapalhar aquilo que você é bom. Em suma, o que é bom pode virar ótimo e o que é ruim tem que ficar ali no ok. Porque a probabilidade do ruim virar bom é muito, muito baixa, por mais que às vezes a gente ache, né? Nossa, agora eu não consigo falar em público, não estou bem falar em público, agora eu vou virar o melhor orador do mundo. Não vai. Mas dá sim para você conseguir falar em público, mandar sua mensagem e você reforçar o lado positivo das outras habilidades que você possui. Subir 2, 3, 4 degraus para você administrar e ficar ok, é possível. E aqueles outros degraus que você já subiu muito, aí sim dá para você arrebentar a boca do balão e ser cada vez melhor. Então eu faria isso, administraria os pontos fracos e investiria fortemente nos pontos fortes. Boa, boa. Então vamos para as nossas perguntas rápidas aqui. Eu vou fazer essas perguntas, as que são só as perguntas rápidas, as respostas aí fica a seu critério, não precisa ser tão resumido, vai de acordo com o que você achar mais interessante. Qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu? Boa. A dica mais valiosa que eu recebi foi que nós estamos aqui na vida para servir. Ou seja, que a gente possa praticar a filosofia da torneira, que é o que eu procuro fazer quando eu lidero ou quando eu estou numa sala de aula e com meus alunos. Então, o que é a torneira? A água é o conhecimento. A torneira não é dona da água.
o conhecimento passa pela torneira, a água passa pela torneira e ela segue adiante. Então, tudo isso que eu falei aqui para vocês hoje aqui, nada disso é algo que eu inventei, que eu criei. Tudo isso é fruto do que eu estudei, do que eu apliquei, do que eu pratiquei, do que eu vi nas pesquisas, e eu tentei organizar aqui para vocês de uma forma que essa água continue fluindo. Se depois dessa 1 hora e pouco nossa conversa aqui, vocês pegarem uma coisa e aplicarem na vida de vocês, sobre qualquer um dos assuntos que a gente falou, se você começar a meditar, se você começar a se organizar melhor para ter o poder da presença, se você quiser desenvolver alguma dessas habilidades que a gente falou aqui, já vai ter a missão sendo cumprida, porque esse é o nosso objetivo, é poder servir de forma a proporcionar uma ajuda na transformação, porque ninguém muda ninguém. No máximo, ninguém muda ninguém, ninguém motiva ninguém, e eu também, como professor, não posso ensinar nada a ninguém. No máximo, eu posso fazer as pessoas pensarem, refletirem e tomarem a decisão de querer implementar isso na sua própria vida. Então, essa foi uma dica importante que eu recebi e que eu procuro aplicar. Não é simples, mas eu procuro lembrar sempre disso. Eu vim aqui para servir e o conhecimento não é meu. O máximo que eu puder levar esse conhecimento para mais pessoas vai ser uma grande satisfação. Legal. E o que significa sucesso para você? Sucesso são 2 definições que eu gosto de sucesso. Uma é botar a cabeça à noite no travesseiro e ter o sentido do dever cumprido, que eu pude fazer o melhor aquela frase do Cortella, né? Eu faço o melhor nas condições que eu tenho, enquanto não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Então, a analogia que eu uso muito é a analogia do jogo de xadrez. A gente está o tempo inteiro com aquela ansiedade de... Quem joga xadrez sabe que o objetivo do xadrez é dar o checkmate, que é você encurralar o rei e dar o checkmate. O que é o checkmate, a analogia? É os nossos objetivos. Vou comprar um apartamento, vou comprar um carro, vou ser promovido, vou ganhar mais dinheiro, vou bater as metas de vida que a gente se colocou. Só que isso tudo é consequência. Se eu tiver no início do jogo, a cada jogada pensando no checkmate, eu tiro minha cabeça do presente e estou pensando lá no checkmate. Então, o sucesso para mim não é o checkmate. O sucesso para mim não é bater a meta lá, o objetivo. O sucesso é, a cada jogada que eu estou no xadrez, dado o contexto das peças envolvidas, do cenário, do que me trouxe até aquele momento do tabuleiro, eu poder fazer a melhor jogada possível. Se eu fizer a melhor jogada possível nessa posição, depois na próxima, depois na próxima, depois na próxima, o checkmate é inevitável. E a outro aprendizado sobre sucesso também é que ele é uma palavra perigosa, né? Porque o dia que eu achar que eu tenho sucesso é o início do fim. O dia que eu achar que eu cheguei no topo da montanha, só me resta descer da montanha. Então, o sucesso é igual a linha do horizonte. A gente nunca deveria conseguir chegar nele, porque a cada 2 passos que eu dou, o horizonte se afasta 2 também. Então, vamos que vamos. Pô, muito bom. Maravilha. E para quem ficou interessado nesses temas todos que nós discutimos aqui, qual material que você recomendaria, aonde que você recomendaria que essas pessoas buscassem conhecimento para desenvolver as habilidades, enfim, o que você quiser compartilhar, ou além da Facul, suas iniciativas. Vou recomendar para vocês um blog que eu gosto muito, que me ajuda muito, que é o blogdovabo.com, que é o meu blog mesmo, né? Então fica aí essa sugestão. Então tem o blogdovabo.com, tem meu Instagram também, que eu compartilho lá reflexões, conteúdos relacionados a People Skills. Vocês podem seguir lá no @vabo23, V de Vitória, A, B de bola O, 23, então Vabo23. E tem também a nossa escola digital de empreendedorismo, liderança, People Skills, que é o alemdafacul.com.br. E a ideia é que, dado que as faculdades não estão ensinando aquilo que é necessário para as pessoas terem sucesso e serem felizes, nós vamos ensinar você além da facul. Aí vem o nome da nossa escola, alemdafacul.com.br. Tem no Instagram, tem no YouTube e tem o site também com diversos artigos, blogs que podem ajudar todos vocês. Então vai ser uma grande alegria poder receber um direct de vocês lá no Instagram. Fala que veio aqui, ouviu o Gustavo, podcast Direito 4.0, que vai ser um prazer poder dar uma atenção para vocês. Vabo, adorei, cara. Muito obrigado mesmo aí por disponibilizar seu tempo.
tenho aqui mais 1 milhão de perguntas. Com certeza daria pra fazer um podcast aí de 4, 5 horas tranquilamente. Mas assim, super esclarecedor. Muito obrigado por compartilhar com a gente e por participar aí do Direito 4.0. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Parabéns pela iniciativa, muito legal poder levar esse conteúdo de qualidade para o público do direito e conte sempre comigo. Grande abraço a todos. Um abraço, pessoal. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.